Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Seminário de Pesquisas em Políticas de Internacionalização para Educação Profissional e Tecnológica. É um evento de 3 dias, realizado com o objetivo de compartilhar informações, experiências e vivências que foram levantadas durante o processo 2018-031-068 da FAPESP. No dia de hoje, a gente tem a primeira mesa, que o tema é Políticas de Formação Técnica e Tecnológica no contexto da internacionalização da educação, Brasil, Portugal e América Latina. Para fazer a mediação dessa primeira mesa, eu gostaria de convidar o professor Carlos da Fonseca Brandão. Ele é licenciado em Educação Física e Pedagogia, mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo, doutor em Educação pela Unesp de Marília, livre docente em Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio pela Unesp de Assis e pós-doutor pela Universidade Autônoma de Barcelona, Universitat Rovira e Virgili e pela Uppsala Université. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Estudos Linguísticos, Literários e de Educação da Unesp de Assis e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesp de Marília. Então, passo a palavra para o professor Carlos. Obrigado, Marcela. Boa tarde a todos. É com grande prazer e satisfação que venho fazer a abertura como mediador do Seminário de Pesquisas em Políticas de Internacionalização para a Educação Profissional e Tecnológica. Na tarde de hoje, nós vamos ouvir a fala da professora Sueli Soares dos Santos Batista e da professora Tânia Barbosa Martins. Uma rápida introdução. A professora doutora Sueli Soares dos Santos Batista é graduada em História pela USP e em Filosofia pela Unicamp, mestre e doutora pela USP, pós-doutora pela Unicamp. Atualmente é docente do Programa de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Paula Souza e coordena o Núcleo de Estudos em Tecnologia e Sociedade da FATEC de Jundiaí e o Grupo de Fundamentos da Educação Profissional e Tecnológica do Programa de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento da Educação Profissional do Centro Paula Souza. Coordenou a pesquisa Políticas de Formação Técnica e Tecnológica no contexto da internacionalização, financiada pela FAPESP, recém-finalizada, e sobre a qual girará todo o seminário, especialmente a tarde de hoje. A professora Tânia Barbosa Martins possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e atualmente é professora no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, onde integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho Docente, Formação de Professores e Políticas Educacionais. Então, passo a palavra à professora Sueli. Creio que podemos fazer as duas falas, né? E depois a gente abre para questões, comentários de todos os colegas que estão participando deste evento. Professora Sueli, muito obrigado pelo convite de participar e, por favor, sinta-se à vontade, o projeto foi coordenado e liderado por você. Estou super à vontade, né? Ainda mais com essa presença aqui, né, dos nossos colegas e desse nosso grupo de trabalho, não é, professor Carlos, nesses 2 anos que a gente encerra porque tem uma data, né? Na verdade, a gente não conseguiu propriamente encerrar, temos aí várias coisas para fazer, inclusive em relação às publicações, mas esse é o momento da gente se reunir, da gente compartilhar, né? Então, essa oportunidade, então, vai estar sendo gravado, vai ficar compartilhado, né? Para que as pessoas que têm interesse nessa temática da internacionalização e que, em especial, voltado, né, a temática voltada para a educação profissional e tecnológica, tenham oportunidade, né, de conhecer o nosso trabalho e de repente, aí começar também outros estudos, né, inspirados ou que possam, inclusive, avançar em relação ao que a gente conseguiu fazer. Então, agradeço a presença de todos, a Marcela, nossa bolsista, Marcela Vanzan, ela já adiantou aqui, né, o título do projeto, essa vinculação do projeto à FAPESP, e o que eu vou fazer aqui, nesse primeiro momento,
é falar, é contar, né? Contar um pouco do que é esse projeto, a estrutura dele, os participantes, enfim, é compartilhar com quem está aqui conosco e com quem estará, né, em outra circunstância, é compartilhar essa nossa experiência. Eu vou subir aqui para nós, na verdade, é um formato de relatório que eu estou aproveitando aqui para o nosso encontro. Eu não sei se vocês conseguem já visualizar, se tá Conseguimos sim. bom. Então, isso aqui, gente, é economizando serviço. Eu peguei o relatório mesmo que acabamos de fazer e fiz aí um acerto para mostrar para vocês, né? Então, o título do projeto, Políticas de Formação Técnica e Tecnológica no Contexto da Internacionalização da Educação, um projeto financiado pela FAPESP nesse período de agosto de 2018 a julho de 2020, e a unidade sede do projeto é a unidade de pós-graduação, extensão e pesquisa do Centro Paula Souza, onde eu atuo, né? Então, lá nós temos um grupo de pesquisa, antes eram 2, né? Agora temos apenas foi unido, 2 grupos unidos que ficou nesse formato aí, de fundamentos da educação profissional e tecnológica. Essa vinculação do projeto, na verdade, é só um ponto de partida, porque o projeto, ele abarcou aí professores de outras instituições, né, alguns deles aqui presentes, como o próprio professor Carlos, da Unesp, professora Tânia, da Unimep, professora Ivanete, professor Darlan, professor Emerson, do Centro Paula Souza. Tivemos uma aproximação interessante com o professor Luiz Alcoforado, da Universidade de Coimbra, presente aqui o professor Aguilar, da Unicamp, e o professor Wagner, que também está aqui conosco, do IFSU de Minas. Então, nós conseguimos montar um grupo bastante diverso, de diferentes instituições, para tratar dessa temática, mas, assim, dentro dessa diversidade, a gente encontra uma coisa em comum, que são todos docentes vinculados a grupos de pesquisa voltados para os estudos sobre as políticas educacionais ou com pesquisas relacionadas a isso, né? Então, a gente tem essa linha de trabalho, tanto que, embora o nosso grupo seja Fundamentos, quando eu falo grupo do Centro Paula Souza, a gente tem, na verdade, várias pessoas do grupo de políticas, e dentro da FAPESP nós ficamos alocados em políticas, tá? Então, podemos dizer que é um projeto sobre políticas de internacionalização, né? Políticas de internacionalização da educação. Esse grupo foi formado pelo apoio técnico, com a Fernanda Ferreira Boschini, do IFSP, e a Marcela, que está aqui conosco agora, né? Marcela Giovana Lopes Vanzan, que é uma graduanda do curso de eventos da FATEC Jundiaí. Aliado a essa equipe, quer dizer, essa equipe formal, o núcleo permanente do projeto, tivemos várias orientações, né, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica e tecnológica, sendo que essas orientações, muitas já foram concluídas, defendidas, outras estão em andamento, né? Eu tenho, por exemplo, um mestrando que está qualificando agora, então a gente está assim, embora o projeto tenha chegado no fim da sua vigência, ele continua, vamos dizer assim, acontecendo por conta dessas orientações, e é um ponto fundamental, né? Grande parte do que nós vamos falar hoje aqui tem a ver com isso, com as orientações, né? Agora, por que dessa temática? Então, é uma temática muito estudada atualmente, uma temática central, dada o alcance da globalização, dado o poder das agências multilaterais, não é? Isso faz parte, vamos dizer, da política educacional. Então, como que hoje podemos falar de política educacional nacional sem levar em consideração o cenário internacional? Aliado a isso, a internacionalização se tornou
uma fonte de visibilidade para as instituições, né, com os rankings, com as avaliações internacionais e avaliações internas também. Então, é uma temática super importante, não é? E que precisa ser pensada nesse contexto global, né, dentro das políticas internacionais, que não são relacionadas só à educação, passam necessariamente pela educação, mas tem a ver com outras questões, não é? Que tem a ver com a própria dinâmica, né, econômica, a produção, vamos dizer assim, de capital humano, aliada a essas questões que nós estamos chamando aqui dessa interferência direta dos organismos multilaterais. Eu estou mostrando para vocês porque vocês podem me acompanhar e, de repente, alguma coisa que eu não comentar, por favor, me perguntem, né, se eu esqueci, se eu não tratei. Então, aliado a esse contexto todo, a gente tem a questão das instituições, né, de educação profissional e tecnológica. Então, esses momentos, vamos dizer assim, de natureza mais micro, os momentos de formulação, implementação e avaliação da política educacional dentro dos territórios, dentro das localidades, né? E quem que vai dar conta disso? Muitas vezes ressignificando essas políticas em escala global, as instituições. Então, esse cenário que a gente enxerga, não é? Para justificar o nosso projeto, não é? Que é bastante amplo, tem um alcance amplo, e aí começa esse esforço da delimitação, né? De mostrar uma questão, de delimitar, de traçar objetivos, né? E a questão que ficou aqui colocada como norteadora, que eu mostro aqui para vocês, é essa, né? Como se configuram as políticas de educação profissional e tecnológica e sua inerente modalidade de ensino profissional, técnico e tecnológico, perante o contexto e as diretrizes da internacionalização da educação nas instituições GPT. Então, algo que é muito importante da gente levar em consideração, que esse projeto ele traz essa marca, que é uma delimitação que visa entender as políticas, né? Então tem uma parte da análise das políticas, né? Mas essa análise das políticas perpassa necessariamente pelas estratégias institucionais, né? Então, eu não vou aqui ler os objetivos específicos, né? Em geral, no específico, eu já um pouco estou comentando, espero que fique claro para vocês, né? Então, só para citar aqui, o objetivo geral é analisar as consequências inerentes às políticas de formação profissional e de internacionalização da educação sob as concepções e práticas de ensino, pesquisa, extensão e inovação desenvolvidas nas instituições de educação profissional e tecnológica. Essa questão do ensino, pesquisa e extensão, associado também com a inovação, diz respeito à própria especificidade desse tipo de modalidade educativa, né, que essa questão é central, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesse sentido, né, agora como que a gente vai delimitar, né? Então, nos aspectos teórico-metodológicos aqui, eu destaquei para vocês tanto essa questão do referencial, o referencial em largas pinceladas, porque nós somos um grupo interinstitucional, com várias matrizes teóricas, né, atravessando os nossos estudos, mas, de qualquer forma, a gente entendeu que o nosso referencial teórico é esse que é construído a partir dos estudos sobre a centralidade do trabalho, nas ideias e práticas educativas, nos estudos sobre a história, a educação profissional, enfim, tudo isso, logicamente, pensando a internacionalização da educação, mas sem deixar de lado que é necessário pensar o que é essa educação profissional e tecnológica, qual é o aspecto tecnológico que aparece, né? A questão da cultura, a relação que isso tem com o desenvolvimento. Então, nós, vamos dizer assim, tivemos como escopo teórico essas temáticas, né? Ligadas necessariamente ao nosso objeto de estudo, que aparece com um recorte aqui institucional em 3 instituições públicas de educação profissional e tecnológica do Sudeste. Então, o Centro Paula Souza, né, que é uma instituição da rede estadual paulista,
o IFSU de Minas e o IFSP da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, mais instituições no Sudeste. E por que essas instituições? Né? Porque são as instituições que nós atuamos. Então, parte dos pesquisadores, alguns estão nas universidades e outros atuam nessas instituições de educação profissional, e justamente essas que nós escolhemos como o locus, né, do nosso estudo. Uma outra delimitação é a questão cronológica. Então, desde quando? Na verdade, a internacionalização ela vai ganhar ênfase, principalmente a partir dos anos 2000, nas instituições brasileiras, com a criação das assessorias de relações internacionais, principalmente de 2015 em diante, 2016, mas elas já tinham ações de internacionalização antes disso, né? E a gente entende que essas ações têm a ver com o próprio processo de expansão dessas redes. Então, nós colocamos aí como escopo, como recorte cronológico do nosso estudo, esse processo de expansão que começa, no caso do Centro Paula Souza, por volta dos anos 2000. Na Rede Federal, a gente sabe que isso vai começar um pouco mais adiante com a criação dos institutos, né, da própria rede e dos institutos a partir de 2008. Então, aí temos um recorte temporal, né? Bom, e como que operacionalizamos, né, esse trabalho? Então, foram criadas 3 frentes, até para a gente poder dividir os grupos, né, estabelecer aí as nossas tarefas, né, enfrentar os nossos desafios e dar conta dos nossos objetivos, né? Então, nós criamos 3 frentes. Uma frente, a frente 1, análise das políticas educacionais, educação profissional e tecnológica. Essa frente, ela foi dividida em 2 partes, né? Então, a relação entre os organismos internacionais multilaterais e as políticas educacionais para internacionalização, e uma segunda parte conectada a essa. Então, aqui é frente 1, frente 2, frente 3, não tem nada de hierarquização, né? Só numerado por fins de exposição. Na verdade, essas frentes estão articuladas. No caso aqui da frente 1, esse segundo item que aparece, análise das políticas educacionais, considerando as estratégias institucionais de internacionalização, vejam que é justamente para entender esse movimento, né, entre essas demandas internacionais e o que essas instituições estão formulando, implementando em relação às suas políticas, né? A sua realidade. Então, essas 2 dimensões estão presentes nessa frente 1. A frente 2 se refere às concepções de formação profissional e tecnológica no contexto da internacionalização da educação. Por que as concepções? Porque também trata-se de não simplesmente dizer, conforme a Unesco, conforme enfim, não se trata de pegar as diretrizes internacionais, né, e dizer, olha, aqui no Brasil se faz assim, né? Então, é necessário pensar nesse movimento quais são as concepções de formação profissional e tecnológica que perpassam essas estratégias internacionais e as institucionais. Então, é um movimento bastante interessante nessa frente 2, em que vai se discutir o neoliberalismo, a teoria do capital humano, enfim, a educação por competências, não é? E como isso, de alguma forma, está relacionado com esse processo da internacionalização, que são competências globais, né, gerais, globais. Então, essa frente 2 caminha nessa direção. E a frente 3 é propriamente aquela frente em que nós nos dedicamos às estratégias institucionais, do ponto de vista bem empírico mesmo, de criar um corpus documental, porque não é simples, né? Então, essas políticas institucionais, elas não são antigas, né? Elas são relativamente recentes, e nós tivemos aqui que fazer um esforço empírico mesmo, né, de criar esse corpus documental. Eu estou com um problema aqui, gente, na minha bateria,
eu achei que ela estava, mas enfim. Então, continuando aqui, os resultados. O que eu estou chamando aqui de resultados, e eu vou fechar a câmera para que eu possa... deixa eu ver. Bom, deixa eu continuar aqui mesmo. Bom, o que eu estou chamando aqui de resultados não são propriamente os produtos, né? Pelos quais nós somos avaliados aí, pelos indicadores da produtividade, não é isso. Mas são as conquistas que nós tivemos em função de ser uma temática, eu diria até inovadora, posso dizer, porque nós temos vários estudos sobre internacionalização da educação, mas não com enfoque em educação profissional e tecnológica. Então, estou dizendo aqui que um dos resultados mais importantes do nosso trabalho foi colocar a internacionalização da educação profissional e tecnológica em pauta. Isso existe e merece ser estudado, né? Porque, vocês sabem, os estudos nesse âmbito são muito voltados para o ensino superior, para o papel exercido pelas universidades, e a educação profissional e tecnológica quase sempre não associada ao ensino universitário, mas também, né, ela tem um papel, ela cumpre um papel, né, e esse papel, ele merece ser estudado. Eu acho que isso foi algo importante dentro do nosso projeto, tá? E nesse sentido, algo importante é esse debruçar sobre a especificidade dessas instituições que são diferentes das universidades, que têm até no seu processo de constituição uma ligação forte com a questão dos arranjos produtivos locais, a questão da extensão, uma dificuldade, né, nessa articulação do ensino e a pesquisa. Então, há uma especificidade que precisa ser considerada, porque a educação profissional e tecnológica, ela historicamente, ela está associada a essa questão do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento local e regional, e nós entendemos que nós avançamos, conseguimos entender que não basta você ter um modelo de internacionalização que é elaborado pelas universidades, há que se verificar a especificidade dessas instituições. Nós percebemos também que é fundamental nesse processo nós nos aproximarmos e tentarmos um diálogo com as instituições parceiras dessas instituições. Então, para entender esse processo de internacionalização, em alguns momentos nós conseguimos conversar, visitar, conhecer algumas instituições parceiras, até para perceber qual é a perspectiva dessas instituições em relação a essas instituições brasileiras e quais são as possibilidades, né? Quais são os problemas, as possibilidades. Então, foi algo importante que a gente conseguiu, de alguma forma, ter algum contato com isso. Não era um objetivo inicial, mas nós percebemos ao longo da pesquisa a importância de fazer esse movimento. Nós conseguimos... É bom que agora eu estou falando só, né, dos avanços, evidente que aí tem problemas, né? Então, aqui é uma apresentação bastante generosa, mas não podemos deixar de levar em consideração que teve um avanço importante no levantamento documental, porque como é um processo recente nas instituições, nós tivemos que compor o corpus documental, não simplesmente delimitando, mas buscando, né? Buscando esses documentos e sistematizando isso, algo que nem sempre acontece, dependendo da instituição, né? É um processo em construção, inclusive dessas estratégias de gestão documental. Então, a gente conseguiu avançar nesse sentido, fazendo o nosso levantamento documental e percebendo a importância que esse levantamento tem, né, para futuros estudos comparativos, inclusive para pensar nas relações que essas instituições brasileiras têm e podem vir a ter com as congêneres, né, com as instituições voltadas para a profissionalização em outros países. E algo que também acho uma conquista importante, que é a questão das narrativas dos atores. Então, em alguns casos, para a gente compor uma linha do tempo, para a gente entender essas estratégias dessas instituições com as quais nós trabalhamos,
nós precisamos muito do auxílio, da memória, da história contada por esses atores da base, no processo da implementação, da formulação, da implementação e da avaliação e da continuidade dessas estratégias institucionais. Então, nós fizemos aí 16 entrevistas com vários atores, e isso foi um registro bastante interessante das narrativas, para construir essa história e também para nos ajudar a entender esses documentos e entender essas políticas institucionais, não é? Então, eu acho que isso é importante de colocar, e evidentemente que tem essa questão dos produtos, e esse nosso encontro é um desses produtos, né? E, enfim, estamos aí em vistas de algumas publicações, como algo que está no Prelo, com o pessoal lá de Coimbra, né? Um livro que estamos finalizando também para ser publicado, provavelmente no começo do ano, além de artigos e estudos que foram apresentados em congressos e publicados em revistas, e as orientações de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, Eu acredito que a professora Sueli caiu. Vamos aguardar alguns minutinhos. Eu acho que caiu a conexão dela, Marcela. Enquanto ela retorna. Okay. Ela já está entrando de novo. Certo. Professor Carlos, a Sueli disse que concluiu, então a gente pode prosseguir para a Tânia. E depois ela volta concluindo. A joia. Então, vou agradecer inicialmente a professora Sueli e passar a palavra para a professora Tânia Barbosa Martins. À vontade, Tânia, obrigado pelo convite. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Inicialmente, eu gostaria de dizer, né, da alegria de participar do projeto coordenado pela professora Sueli, né, em conjunto com colegas de várias instituições, agradecer pelos momentos vividos, né, ao longo desse trabalho, pelas discussões e aprendizados que o trabalho possibilitou. Bem, hoje eu vou estar falando aqui, né, sobre a internacionalização da Universidade Autônoma de Yucatán, localizada no México, e a ideia de compreender a internacionalização da educação da Universidade Autônoma de Yucatán justifica-se porque essa universidade é uma das instituições parceiras, né, das instituições de educação e profissional
das instituições, né, de educação profissional e tecnológica investigadas no âmbito do nosso projeto de pesquisa. Então, por isso, né, que eu estou aqui hoje, vamos tratar da internacionalização da Universidade Autônoma de Yucatán. Na tarde de hoje, a ideia também era discutir sobre a internacionalização da universidade, sobre a internacionalização no Chile e também em Portugal, né? Essa que era a programação, mas tivemos problemas com uma colega e então a discussão vai centrar-se muito mais aqui sobre a questão da Universidade Autônoma de Yucatán. Depois a Sueli vai retomar tratando sobre a questão do Peru, né? E acredito também sobre as relações, né, das nossas instituições aqui com as instituições de Portugal. Bem, especificamente, eu vou apresentar alguns apontamentos gerais, tá, das nossas reflexões sobre a internacionalização dessa universidade, né, a Universidade Autônoma de Yucatán, considerando a perspectiva da formação, da dimensão profissional e tecnológica. Eu organizei a minha fala em 3 partes. A primeira parte, eu apresento brevemente algumas considerações sobre as definições de internacionalização da educação. A segunda parte, eu vou comentar sobre o contexto da internacionalização da educação superior no México, destacando o papel ativo dos governos mexicanos na adoção da ortodoxia neoliberal nesse país e as implicações nos modos de regulação da educação em geral. E, finalmente, eu vou apresentar parte das nossas reflexões sobre a internacionalização da Universidade Autônoma de Yucatán, buscando enfatizar a perspectiva de formação profissional e tecnológica. Então, a gente considera importante, antes, né, de entrar diretamente abordando a internacionalização da Universidade Autônoma de Yucatán, apresentar algumas definições, aspectos gerais, no que diz respeito às definições acerca da internacionalização da educação. Então, no primeiro momento, poderíamos considerar que a internacionalização da educação, aí nas primeiras décadas do século XXI, passou a ser considerada mais uma das funções do ensino superior, tá? Em conjunto ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Ao longo aí desse período, constata-se várias definições de internacionalização da educação, no caso superior, feitas por estudiosos, mas ainda não há um consenso sobre a sua definição, né? Há algumas perspectivas de definição do fenômeno que destacam, né, as atividades de trocas, de experiências, investigações científicas entre as instituições de ensino superior de diferentes países. Nessa definição, nessa perspectiva, predominação individual, né, situada aí nas instituições de ensino superior, em detrimento do próprio papel das instituições e do Estado. Há também perspectiva, né, e com maior aceitação, né, com ênfase ao nível institucional, é o caso da definição apresentada por Jane Knight. Segundo ela, a internacionalização da educação é definida como um processo, né, ou seja, como um conjunto de atividades integradas ao ensino, à pesquisa e extensão, né? Além disso, ela comenta, né, que há várias razões que motivam a internacionalização da educação, que perpassam desde questões, motivações acadêmicas, culturais, sociais, a questões também econômicas e políticas. E, para além, né, da ênfase ao nível institucional, cabe considerar também, destacar a necessidade de não considerar a internacionalização como um objeto em si. Então, tem um autor, Van der Wende, que ele vai dizer que a internacionalização da educação deve ser compreendida em sua natureza intencional e do ponto de vista do ambiente externo. Tá? Assim, a internacionalização da educação
pode ser compreendida, e na perspectiva desse autor, como um esforço sistemático encaminhado para fazer com que a educação responda, né, às demandas e desafios relacionados com a globalização das sociedades, da economia e dos mercados. Essa definição, ela ultrapassa, né, o tratamento institucional da internacionalização e dá um destaque maior às relações com as reformas educacionais dos governos nacionais. Então, nesse trabalho, né, nós estamos entendendo, pelo menos esse é o meu ponto de vista, a internacionalização da educação na perspectiva de Knight, que envolve, né, a compreensão da internacionalização da educação como um processo que consiste na concepção e implementação de políticas e programas que tem por objetivo integrar a dimensão internacional nas funções de ensino, pesquisa e extensão, mas também, simultaneamente, consideramos também que a internacionalização da educação tem relações com as demandas da sociedade local e internacional. Tá? Então, assim, o esforço para compreender a internacionalização da educação na Universidade Autônoma de Yucatán, nós não somente estamos aqui destacando as principais ações ou a perspectiva estritamente relacionada à formação profissional, mas também há um esforço de refletir e indicar sobre as intencionalidades na interface com o modelo econômico, sobretudo mexicano. Então, após comentar, né, sobre essas questões de definições, é importante também a gente considerar o contexto da internacionalização da educação superior, né? E podemos considerar que tal fenômeno, ele amplia-se, ele se desenvolve concomitante ao fortalecimento do discurso econômico neoliberal e das mudanças importantes no mundo produtivo e financeiro. Sei que o tempo aqui é muito curto, né? A gente quer desenvolver, né? Não só fazer as afirmações, mas também a gente considera bastante importante fazer as mediações, né, explicar nos detalhes, mas aí não vai ser possível, né, falar de todas as questões que a gente considera bastante importantes. Então, mas de qualquer forma, é importante, de modo, né, em síntese, destacar que o discurso econômico neoliberal ele exerceu grande influência na política mundial a partir da década de 1970. A partir dessa década, vários governos aderiram às ideias neoliberais e introduziram políticas econômicas, sociais, reguladas pela lógica do mercado e da competitividade. O neoliberalismo tornou-se o principal discurso econômico mundial que influencia a política de desenvolvimento econômico de diversos países, né? Um discurso que circula em corporações, instituições públicas, partidos políticos e na mídia de todo o mundo. Né? Especificamente, os organismos multilaterais, tais como o Banco Mundial, FMI, a Organização Mundial do Comércio, dentre outros, formulam políticas econômicas, financeiras, em parceria com os vários países, tomando o mercado como uma instância principal de reprodução da vida social. Então, há inúmeros acordos que são firmados a partir dessa orientação com os vários países, acordos que incentivam o livre comércio e o livre fluxo de capital, e isso tudo tem repercussões na concepção de educação. Então, os princípios gerais, privatização, liberalização, desregulamentação da economia, são tidos como os princípios centrais que possibilitam o desenvolvimento econômico dos países. Essa é uma orientação, né, geral. Então, para tentar finalizar, né, essa parte, a doutrina neoliberal, o que a gente quer dizer? Ela orienta as mudanças estruturais, principalmente as mudanças iniciadas em meados a partir da década de 1980, são fortalecidas nas próximas
nas décadas seguintes, e tem alguns autores que vai buscar compreender esse fenômeno a partir da chamada mundialização do capital. Nós não vamos entrar também nessa discussão, mas as consequências, né, desse processo é que a economia ela é invadida por empresas de capitais internacionais pela concentração de capitais, né, com implicações na própria soberania do Estado Nacional, de suas instituições. Então, a gente entende que a não neutralidade desse fenômeno, no estreito alinhamento aí com as esferas econômicas, políticas, inclusive com apoio direto do Estado, criam as bases legais, né, de todo esse processo de mundialização do capital, né, como a gente fez referência. Nesse sentido, nessa perspectiva, a própria internacionalização da educação, ela colabora bastante com essa lógica. Bem, especificamente o México, né? Vamos tentar ir nos aproximando aí um pouco mais do nosso objeto específico. O México, ele, a partir de 1980, o governo de Michel de la Madrid, ele iniciou uma mudança drástica na política econômica do México em relação à adoção dos princípios da ortodoxia neoliberal, né? Há um estudioso, né, o Gomes, mexicano, que ele vai dizer que os governos mexicanos têm cumprido e sustentado um papel ativo, né, no que se refere aos processos de liberalização, desregulamentação do livre comércio internacional em escala global e regional. Né? O México ele adotou um modelo de desenvolvimento baseado na abertura do comércio internacional pela atração do investimento externo direto na maior parte dos setores econômicos e com consequências também no setor educacional. Observa-se, né, que ao longo desse período o México ele foi incorporado a vários acordos e tratados, tais como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, a Organização Mundial do Comércio, o Tratado de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá. Ele incorporou mecanismos de cooperação, ao mecanismo de cooperação da Ásia e do Pacífico. Ele foi aceito na Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, ele participa da área do livre comércio das Américas, entre outros. Então, o México ele apresenta-se como um dos países que tem firmado o maior número de tratado de livre comércio do mundo. E o setor educacional está sendo afetado, né, diretamente, indiscutivelmente. Né? Então, por exemplo, lá em 1994, né, com o protocolo lá que ele apresentou ao GATT, o México já posiciona o setor educacional em relação a esses posicionamentos políticos e econômicos. Né? Então, cabe destacar que os acordos firmados passaram a regular as políticas, enfim, aduaneiras entre os países do setor de serviço, de modo geral, teve implicações aí também no nível educacional, desde o nível elementar até o nível superior. Então, nessa perspectiva, os países, aí no caso, o México, ele se comprometeu, né, com uma série de obrigações, especialmente de permitir a importação e exportação de serviços educacionais, de criar as bases legais nacionais para possibilitar a ampliação do investimento externo direto. Então, o México ele vem se posicionando a favor da lógica mercantil no setor educacional, com um marco proveniente de algumas regulações criadas por ele mesmo, como, por exemplo, a Lei de Investimento Estrangeiro de 1993, a Lei Geral da Educação também de 1993, tá? Todas essas regulamentações advogam o livre comércio internacional no setor educacional e colabora com a criação de vários órgãos, né, para regular, no caso aí, a educação no ensino superior, enfim, profissional, né? Cria aí procedimentos como, por exemplo, de revalidação de certificados obtidos no exterior, dentre outras questões.
Bem, então, cria agências, né, de acreditação do ensino superior. Isso se dá muito expressivamente a partir dos anos de 2000. Tá? Então, o México, pessoal, para tentar concluir também essa parte, ele torna-se uma experiência bem sucedida de valorização do capital externo, tá? Na medida que ele liberou geral os serviços aos provedores estrangeiros. Dados, por exemplo, da Secretaria de Economia do México mencionam um aumento no investimento externo direto de cerca de 40 milhões no período, por exemplo, de 1994 a 2003, dos quais parte significativa contribui com a aquisição de instituições de ensino superior no México por grupos financeiros internacionais. Então, essas questões, elas aparecem muito claramente na literatura, né, de estudiosos mexicanos. Então, cada vez mais a gente observa a expansão no México de empresas em todos os níveis de educação, nos diversos serviços educacionais, como na área comercial de idiomas, educação especial, esporte, capacitação técnica, dentre outros. Tá? Prolifera-se, né? A aproximação mesmo com o setor empresarial, a criação de redes de instituições de ensino, que se constitui mediante a compra de universidades em toda a parte do planeta e com consequente concentração de matrículas. Tá? Tais setores também empresariais buscam também obter fundos, né, enfim, e estabelecer contratos em gerais com o próprio governo. Então, há implicações de várias ordens, né, no que se refere a essa lógica que está constituindo, né, que está sendo afirmada. A internacionalização, então, da educação superior que se desenvolve no México é resultado, então, na nossa análise, né, das novas tendências de adequação do ensino à nova racionalidade política e econômica no âmbito educacional. Daí que, para além dos propósitos educacionais, né, parte dos estudiosos também vem questionando, né, sobre as razões da internacionalização da educação. Há, inclusive, trabalhos, né, que questionam a própria liberação de fundo público para fomentar a questão da mobilidade acadêmica, questiona, enfim, objetivos empresariais, dentre outros. Tá? Vou tentar correr um pouquinho aqui, porque o tempo é bastante curto. Então, pessoal, dentro desse contexto aí, geral, né, e o próprio contexto do México, que a gente foi buscar compreender a internacionalização da educação na Universidade Autônoma de Yucatán, que é uma instituição, né, antiga, criada na segunda metade do século XX, é uma instituição que situa-se numa área privilegiada de bastante influência internacional, direta com os Estados Unidos, né, situada na América Latina, uma instituição pública que recebe subsídios tanto do governo federal quanto do governo estadual, e anualmente também os alunos pagam uma taxa, tá? Uma taxa anual. É uma instituição que tem cerca de 27 mil matrículas, 15 faculdades, uma unidade também multidisciplinar, basicamente 45 licenciaturas, né, que significa cursos mesmo de graduação, enfim. Então, é uma instituição tradicional nessa região. Tá? No ano passado, eu e a professora Sueli estivemos na Universidade Autônoma de Yucatán, tivemos a oportunidade de buscar compreender, né, a internacionalização da educação lá na instituição e de realizar uma entrevista, inclusive com o coordenador geral das relações internacionais na universidade. Né? Fomos muito bem recebidas e somos imensamente gratas, né, ao acolhimento e, enfim, aí a entrevista que o professor lá nos concedeu. Ele está no cargo há mais de 20 anos e ele relata que, quando ele chegou, não existia uma política de internacionalização da educação sequer
o assunto era apresentado, estava em algum documento, né? Bem, enfim, ele ressalta, tá, em entrevista com ele, a necessidade de uma visão estratégica e de um plano de desenvolvimento pela via da internacionalização da educação superior. Para ele, os reitores têm que ter uma visão, um plano de desenvolvimento, os diretores têm que ser convencidos sobre essa questão. Nem todos os diretores consideram importante, né, a internacionalização da educação, e as pessoas da parte administrativa, eles devem também colaborar. Esse é o seu ponto de vista. Ele também tem uma concepção de internacionalização da educação, na qual essa dimensão aparece integrada tanto no ensino, na pesquisa e na extensão. Para ele, a internacionalização da educação deve consistir, ser parte substantiva da própria identidade da instituição, da sua política e da sua cultura institucional. Ele não compreende internacionalização da educação como um aspecto restrito à mobilidade acadêmica, mas, sobretudo, há uma perspectiva que valoriza muito o tratamento dos problemas globais dentro de cada curso. Tá? Então, nesse aspecto, né, há um reconhecimento da importância da internacionalização da educação na instituição, há iniciativas para institucionalizar a internacionalização da educação na instituição, com criação de normativas, vários programas, várias iniciativas, vários acordos, parcerias também no exterior. Tá? E ele fala assim, o que queremos é ser uma universidade internacional vinculada ao local. Né? Então, a intenção dele, né, que apresenta também nos documentos, é de se tornar a Universidade Autônoma de Yucatán uma universidade de classe mundial. O que seria né, uma universidade de classe mundial? Seria uma instituição, basicamente, que dá respostas aos problemas globais relacionados, ancorados nos problemas locais. Tá? De modo geral, a universidade de classe mundial são instituições líderes reconhecidas internacionalmente pela excelência no ensino, na pesquisa, na inovação, na formação de estudantes que se tornam líderes, né? Tanto na área pública quanto na área privada. Né? Trata-se de instituições integradas aos processos produtivos, com excelência no desenvolvimento de investigações e em produtos e serviços que podem ser comercializáveis. Tá? Então, ele deixa muito claro na entrevista que tem que criar as ferramentas para os estudantes poder competir em um mundo globalizado. Né? Inclusive, há um destaque muito grande para a formação no que se refere às novas tendências, inclusive a nível global. A exemplo, ele cita da guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Né? Então, a gente sabe que a China ela vem dominando o mercado mundial, a tendência é que o mercado mundial demande cada vez mais profissionais que dominem a língua inglesa. Né? Nessa perspectiva, a internacionalização não passaria somente pela perspectiva da dimensão multicultural, o soft power, mas também uma das razões bastante evidentes diz respeito às estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico. Então, há uma defesa, e também nos documentos, de uma formação para enfrentar os desafios da globalização. Nessa perspectiva, pessoal, sobressaíram, né, as ações, as iniciativas com o México, com a China, né, por parte dessa universidade. Acordos, eles criaram 5 institutos, 5 institutos Confúcio, inclusive o diretor dessa instituição criou um instituto, o reitor, né, da universidade lá criou um Instituto Confúcio no México para o ensino, né, da língua chinesa. Há parcerias com o Ministério das Relações Internacionais, melhores alunos, por exemplo, das relações internacionais da China vão estudar também no México. Existem 6 convênios
a universidade tem 6 convênios com a China, cerca de 150 alunos por ano têm a oportunidade de aprender mandarim, de estudar na China. Né? Então, assim, há um destaque especial, né? A formação para o desenvolvimento econômico, que ele vai dizer uma coisa mais complexa e articulada. Né? Enfim, e que, segundo ele, o aluno que domina, né, o mandarim, uma outra língua, ele vai ter um plus na sua formação, e vai ser um aluno que o mercado mundial né, um aluno preparado, enfim, para trabalhar no mercado mundial, uma exigência, né, também do mercado mundial, diante aí, tendo em vista aí esse papel expressivo, né, que a China vem ocupando no cenário mundial. A gente poderia aqui ficar também, né, falando aí muito sobre a China no cenário mundial, mas também o tempo é curto. E aí, pessoal, já comentei sobre as várias ações de mobilidade acadêmica, eles têm programas, também não vou entrar em detalhes, tá? Há muitos esforços também para reconhecer os cursos deles no exterior, inclusive para ter reconhecimento de qualidade, selos de qualidade, destaca selos importantes no curso de engenharia, reconhecimento nos cursos de medicina veterinária, de ciências agropecuárias, enfim. Né? Há todo um esforço da instituição também para se posicionar bem nos rankings, tá? Latino-americanos, e de reconhecimento da qualidade também dos cursos. Então, de modo geral, observa-se que a dimensão da internacionalização da educação na Universidade Autônoma de Yucatán relaciona-se à ideia de produzir recursos humanos capazes de responder às demandas da globalização dos mercados. Tá? Em particular, a análise, né, com um coordenador mostra que a preocupação especial é com a formação do aluno, tá? Em sintonia com esse modelo de desenvolvimento global e com a política econômica mexicana voltada para inserir o país nos processos de globalização. Tá? Bem, o objetivo maior da entrevista era entender as parcerias com as instituições brasileiras, as perspectivas de formação profissional e tecnológica. Como nós comentamos, parte das instituições que nós investigamos aqui no Brasil tem acordos, parcerias, né, com essa instituição. Por isso que nós fomos lá entender, né, o trabalho deles. Né? E aí tivemos a possibilidade de refletir também sobre a perspectiva de formação profissional e tecnológica nessa universidade. E há algumas questões, né, que eu vou trazer aqui antes de estar encerrando a minha fala. Então, com relação então, à internacionalização e à perspectiva de educação profissional e tecnológica, o coordenador, especialmente, ele enfatizou que lá eles estão trabalhando com a educação dual de nível da licenciatura, de licenciatura. Essa educação dual de licenciatura é uma modalidade em que a relação com a indústria ela é bastante próxima. Tá? Educação dual de licenciatura talvez seja algo parecido com os cursos superiores de tecnologia brasileiros, bastante articulado com as necessidades do mercado. Tá? Mas, ainda assim, pelo que parece, se trata de uma perspectiva de proximidades, em que é possível, em alguma medida, uma pedagogia da alternância entre escola e indústria, na qual a formação e a carreira estão um pouco articuladas. Tá? O próprio coordenador lá, ele ressalta ressalvas, né, a esse modelo de formação, né, escola, indústria, se referindo à relação difícil entre governo e mercado, que exige um compromisso das empresas e que nem sempre é algo simples, fácil. Né? Então, a educação dual de nível de licenciatura seria, então, um modelo de formação que está vinculado diretamente às empresas. Tá?
Então, assim, ao a gente questionar ele sobre educação profissional, ele apresenta uma visão muito mais voltada para a formação de profissionais, se referindo a profissões que estão diretamente vinculadas às necessidades do mercado, né, das empresas, das indústrias. Tá? A gente percebeu também traços, né, da dimensão profissional, dessa concepção lá, né, articulada também a ideia que é algo destinado à classe menos favorecida, né? E também articulada a ideia de extensão universitária destinada a estudantes com certas deficiências formativas em sua trajetória, né? Então, por exemplo, uma questão que foi bastante colocada, enfatizada, é o vínculo acadêmico dessa universidade, mediada pela escola preparatória ou a denominada unidade multidisciplinar. Né? Seria uma escola também, uma faculdade, digamos assim, vinculada às questões mais social e comunitária, uma faculdade mais relacionada com o público mais empobrecido, né? E destinada à formação profissional mesmo dessa população. Então, nessa unidade multidisciplinar, os estudantes eles não entram por um exame de admissão, eles fazem uma entrevista, normalmente são estudantes, né, da classe popular mesmo. E aparece que a educação profissional, né, ela aparece na fala, enfim, nos documentos, né, que a gente analisou, como algo destinado a próprias classes menos favorecidas economicamente. Né? Então, lá nessa faculdade, os alunos eles fazem um curso de 3 anos, um curso profissional de 3 anos, e depois eles têm condições de obter a licenciatura, né, ou a graduação, fazendo mais 1 ou 2 anos. Tá? Então, em síntese, né, a dimensão profissional ela está também ligada, né, à ideia de extensão, que eles vão chamar de vinculação. Uma outra maneira como é pensado a formação profissional, né, pela relação com a extensão. Então, há vários programas voltados para atender as demandas da comunidade, inclusive os alunos, eles, em seus cursos, de modo geral, em todas as faculdades, eles têm que cumprir 480 horas de trabalho em projetos junto à comunidade. Né? Então, portanto, a gente constata que a questão da internacionalização da educação profissional, essa perspectiva, ela apresenta-se relacionada com a vinculação com o mercado, com a vinculação com a comunidade, com os projetos de extensão. Tá? E aí, qual a relação disso tudo aí com nós aqui, brasileiros, né? E aí a gente já vai concluindo a nossa fala. Bem, então, assim, uma perspectiva mais ampla, né? A internacionalização da educação é entendida de forma ampla, é entendido como aquilo que é realizado com as instituições universitárias ou tecnológicas que oferecem cursos superiores tradicionais e acadêmicos. Obviamente, instituições que estão articuladas com a economia internacionalizada, voltada para a produção científica e tecnológica de nível mundial. Por outro lado, a educação profissional encontra-se numa outra perspectiva, o que implica que certas parcerias nacionais, internacionais, são feitas e levadas a cabo dentro da própria especificidade da instituição lá, e desde que sejam cursos de nível superior, como é o caso dos institutos federais brasileiros e dos institutos politécnicos. Enfim, o interesse, então, em fortalecer vínculos, né, com as instituições brasileiras de ensino superior, ele é enfatizado, mas destaca-se grande dificuldade em relação à língua, né, o que tornaria um empecilho para a mobilidade estudantil. Né? Nós aqui, os portugueses, irem para lá, né, falar espanhol, ele aponta como algo muito difícil, diferente dos chineses, que chegam lá 3 meses, já chegam falando fluentemente o espanhol lá.
Enfim, e aí a gente pode considerar, ainda que o fator explícito seja o pouco domínio da língua e a falta de estrutura ou a existência de instituições novas, como, por exemplo, os institutos federais, criação aí dos novos institutos federais, é evidente que, no fundo, existe algum desprezo, sim, pelas instituições de ensino superior de caráter profissional, tá? Bem, então, portanto, as instituições universitárias, tecnológicas, politécnicas, elas são apresentadas aí implicitamente relacionadas com o ensino profissional e com questões relativas às especificidades práticas, vinculadas à vida produtiva, ao assistencialismo, à extensão e ao aspecto comunitário, tá? Por fim, a gente buscou aqui nessa minha fala, peço desculpas aí se eu estendi um pouquinho aqui, buscou situar, né, o México frente às políticas de promoção, abertura dos mercados internacionais e tentar compreender a internacionalização da educação. Ela é reconhecida como um potencial, pode ser entendida como um potencial educacional estratégico na nova dinâmica macroeconômica, apesar, né, dos desafios no que se refere à concretização de um plano institucional dentro da instituição, a instituição ela tem avançado bastante no que se refere às ações, às parcerias, e isso possui um significado também, há um significado econômico intrínseco à formação do aluno conforme a nova racionalidade. Por fim, é percebido, né, enfatizado, uma perspectiva de internacionalização da educação na modalidade profissional e tecnológica. Quer dizer, não é percebido, né? A própria noção de internacionalização profissional tecnológica, ela acompanha um status inerente à própria história das instituições de ensino profissional, bem vinculado às questões imediatas, de caráter popular e comunitário, tá? Ademais, no mundo globalizado, a internacionalização da educação na modalidade profissional e tecnológica não adquiriu, né, uma expectativa, reconhecimento de produção internacional do conhecimento científico e tecnológico e do desenvolvimento da economia mundial, né? A ênfase recai muito mais as atividades desenvolvidas entre instituições com caráter mais mesmo tradicional e acadêmico. Vou ficar por aqui, pessoal. Depois, se tiverem alguma questão, a gente está aí à disposição. Muitíssimo agradecida aí pela atenção de todos, pela paciência. Eu que te agradeço, Tânia. E no papel de mediadora, a gente tinha conversado, eu gostaria de iniciar as colocações fazendo duas questões, entre aspas, uma para a Sueli e uma para a Tânia, mas invertendo, perguntando agora primeiro para a Tânia, que é uma questão mais específica, e depois uma imediatamente faço para a Sueli e elas respondem. Tânia, será que você consegue explicar melhor para nós a ideia da licenciatura dual? A gente sabe que em muitos lugares não é o que nós entendemos por licenciatura não é o que em outros países eles entendem como o licenciado, né? Para nós, falamos em licenciatura, falamos em formação de professores. Nem em todos os lugares é essa a definição. E depois, para a Sueli, logo em seguida, já pode seguir após a Tânia falar, a questão das perspectivas, né? O próximo projeto, como é que está se pensando, está se desenhando na cabeça da coordenadora, tá bom? Por favor, Tânia. Então, inclusive, até se a professora Sueli também quiser me ajudar a responder, tá? Ela esteve participando aí, ajudando a gente nessas reflexões todas. Bem, o que eu compreendi em relação a essa questão, não é que existe uma licenciatura, não é que existe uma licenciatura dual, a licenciatura em si seria o quê? Os cursos de graduação, tais como a gente tem aqui, biologia, química, história, né? Seria um curso, basicamente, de graduação.
E aí vocês me desculpem também, né, porque às vezes a gente também tem equívocos aí nessas interpretações. E o dual seria no sentido de que boa parte dos cursos, né, há uma tendência, há uma abertura de se aproximar mais com as empresas, com o mundo industrial, né? Então, são cursos, assim, nas quais eles consideram essa aproximação bastante importante. Por isso que eles se referem às licenciaturas, mas, de modo geral, como dual. Foi esse o entendimento que eu tive, viu, o Carlos? Mas a gente precisaria aprofundar melhor, viu? Para eu dizer para você, né, com todas as certezas, enfim. Mas foi esse o entendimento que eu tive, tá? Joia, muito obrigado. A gente faz a pergunta disso porque somos, né? Sou mais ligado à licenciatura e menos à educação profissional. Por isso o direcionamento da pergunta. Sueli, por favor, conte-nos o que passa pela sua cabeça para o novo projeto. Depois que eu caí aqui, né, que teve essa desconexão, peço desculpa a vocês, mas eu tinha concluído, viu? Eu tinha concluído aí o raciocínio que, naquela fala inicial, que era, de fato, apresentar mesmo um desenho geral do projeto, né? Então, acho que consegui, assim, dar essa visão geral, né? Agora, antes de falar das perspectivas, Carlos, porque também a gente vai olhando para o relógio, né? A gente sempre superestima a nossa capacidade de síntese, e a gente sempre erra, porque são 16 e 17, a gente tem um tempo aí até às 17 horas, a gente quer muito que o pessoal que está aqui, né, que são pessoas extremamente qualificadas, que estão trilhando conosco, grande parte aí nessa trajetória, falem também, comentem, né? E também falem das suas percepções do que foi dito até aqui, lembrando que tem amanhã, que tem depois. Então, muitas das incompletudes que vocês percebem nesse momento é por conta mesmo que a gente pensou nesse evento em 3 dias, cercando o nosso trabalho aos poucos. Antes de falar das perspectivas, eu acho que é importante que você perguntou, Carlos, porque esse nosso encontro, ele também tem esse caráter, não é? De fazer com que a gente possa refletir coletivamente quais são as possibilidades futuras, né, de novos estudos. Então, antes de falar disso, e eu não quero falar muito tempo, porque eu vou aproveitar essa tua pergunta, essa oportunidade que você está me dando, e já vou comentar um pouco do que a professora Tânia falou, e já fazer associação com o que seria esse nosso olhar para essas parcerias internacionais feitas por essas instituições brasileiras, né? No caso, o IFSU de Minas, o IFSP e o Centro Paula Souza. Muito rapidamente, nós vamos voltar nisso nos próximos dias, né? Mas hoje a gente teve essa preocupação de trazer essas experiências de parcerias com instituições estrangeiras, e que, de alguma maneira, essas instituições, ao fazerem parcerias com as nossas brasileiras, elas nos ensinam, né, algumas coisas. Então, o que a Tânia acabou de falar, e aí não vou falar da licenciatura dual, vou falar do conteúdo mesmo, né, que a professora Tânia trouxe, os esclarecimentos sobre essa política de internacionalização, não só dessa universidade, já deu enfoque em Yucatán, mas a gente foi em outra, né, em Quintana Roo. Por que essas universidades elas entraram com essa centralidade nos nossos estudos? Porque são instituições parceiras, né? Então, foi por meio das parcerias que instituições brasileiras têm com essas universidades mexicanas, e aproveitamos que estávamos lá para um congresso de educação comparada, e visitamos as universidades e falamos com as pessoas responsáveis pelo setor de relações internacionais, a assessoria de relação internacional, como nós temos aqui. E aí foi muito interessante, porque nós descobrimos, né, nesse avesso, né, qual é o lugar que essas instituições brasileiras ocupam. Então, eu não vou repetir o que a Tânia disse, né, mas, de fato, muitas vezes, quando a gente vai estudar a internacionalização das nossas instituições, e a gente entra nos sites, tem lá a lista das instituições parceiras, né? Mas qual é, de fato, o encontro
entre essas instituições. No caso de Yucatán, a grande força que nós vimos, a partir das instituições que nós estudamos, foi o IFSU de Minas, com projetos de extensão. Inclusive, na outra universidade, que foi Quintana Roo, a professora responsável pelo setor nos passou a lista dos alunos que estavam lá e os projetos que estavam desenvolvendo. Então, ao mesmo tempo que, comparando com o modelo de internacionalização das universidades, a gente vê um papel secundário das instituições de educação profissional e tecnológica, há uma potencialidade que é a extensão e que são os projetos de desenvolvimento local e que essas instituições brasileiras precisam observar, né? Precisam perseguir, vamos dizer assim, essa potencialidade. Foi o que a gente percebe, né? Quando você olha as parcerias, não estou falando essa, porque é o que foi colocado hoje aqui à tarde como uma possibilidade, um recorte, do IFSU de Minas com universidades mexicanas, né? O mesmo acontece quando a gente vai olhar, e aí um pouco tentando contemplar a nossa proposta da tarde, que é as parcerias que o Centro Paula Souza faz com instituições latino-americanas. Então, vejam que esse tipo de problema de pesquisa, um problema específico, ele vai surgir não externamente, vai surgir da própria análise que nós fizemos dessas parcerias. Então, vai aparecer, por exemplo, uma instituição muito importante, que é o SENAT, do Peru. E nós observamos que é uma parceria, que ela tem uma continuidade e ela tem uma característica muito interessante, que é voltada para estratégias de gestão e também para a questão do currículo. Então, dentro do programa de mestrado do Centro Paula Souza, foram feitos estudos, né? Inclusive o Carlos participou aí das bancas, né? O professor Aguilar também, e nós podemos estudar essas parcerias, logicamente, vendo qual a perspectiva do Centro Paula Souza, qual é o lugar, por exemplo, porque, veja bem, é um detalhe, mas é um detalhe importante que nós vamos ver, por exemplo, amanhã com o Ciências Sem Fronteiras, que o professor Nilo vai falar para a gente aqui, que foi um grande incentivador, e, enfim, trabalhou muito com o Ciências Sem Fronteiras, o Centro Paula Souza. A gente vê que não há, no Ciências Sem Fronteiras, para os estudantes do Centro Paula Souza, e eu não vou falar muito disso, que é o professor Nilo que vai falar isso amanhã, com a Juliana e com a Marcela, se não há um olhar para os países da América Latina, né, nem mesmo para Portugal, não houve, né? Então, nessas parcerias, por exemplo, IFSU de Minas, universidades mexicanas, né? Centro Paula Souza com o Peru, tem uma potencialidade que, embora talvez não seja aquela que se espera quando você olha para uma universidade de classe mundial, mas é algo que está específico da educação profissional, que ela tem um lugar importante, um lugar dentro do seu contexto e tem instituições congêneres. Então, foi um espanto para nós, né? Perceber que muitas das nossas instituições de educação profissional, elas estabelecem acordos com universidades, e aí a dificuldade de entender, muitas vezes, o que é a educação profissional no Brasil, né? Que nome dá, né? Então, isso cria dificuldades até para a questão da certificação, não é, Carlos? Assim, dupla certificação, mas o que é o curso tecnológico em Portugal? Existe isso lá? Existe isso no México, né? O que é essa licenciatura dual? Então, nós percebemos que a falta desse estudo mais específico para haver esse encontro, né, das instituições. E tem coisas bem interessantes, como esse que eu acabei de comentar aqui, que é do SENAT, né, no Peru, e infelizmente por conta da pandemia, eu acho que é uma coisa aqui, uma perspectiva, né, que nós planejamos, né, Carlos, de ir para o Peru, e entender, porque o SENAT no Peru, eu ia falar, né, um pouco mais da instituição, talvez tenhamos algum espaço aí nos outros dias. O SENAT é uma instituição muito próxima do Centro Paula Souza. Ela tem também similaridades com o Sistema S, mas ela tem algumas particularidades muito interessantes, e dentro do acordo que foi assinado em 2017, havia a previsão de um encontro de gestores no primeiro semestre de 2020, e nós estávamos nos candidatando a participar dessa formação conjunta, né,
desses gestores das suas instituições. E acabou não acontecendo por conta da pandemia e tal, mas tem outros estudos que foram feitos, né? Nós não conseguimos fazer esse, mas tem um estudo do Gilson Rede, por exemplo, orientado pela Ivanete, e aqui estou falando um pouco no lugar dela, né? Que não pôde estar com a gente, que a Ivanete orientou aí 2 trabalhos tentando entender a importância dessas parcerias, né? Com instituições mais próximas, no caso, próximas do ponto de vista da finalidade, né? Como é o caso do Senat. Então, a questão da gestão, né? Então, o professor Aguilar esteve junto conosco também, estamos publicando um artigo em que a gente analisa as concepções de gestão democrática que estão presentes no Centro Paula Souza, né? Na sua forma de se organizar, inclusive organizar a participação de estudantes, de gestores, enfim, de professores, e como isso acontece lá no Senat, né? O Gilson Rede, um outro orientando, da professora Ivanete, já tentou discutir no estudo dele sobre a internacionalização do currículo, considerando, por exemplo, as similaridades, as aproximações possíveis entre o curso técnico de administração oferecido pelo Centro Paula Souza, na área de administração, e lá no Senat. Então, são estudos futuros esses, né, que a gente meio que começou, né, e, logicamente, partindo daquilo que é específico, né, daquilo que é a nossa experiência, e não simplesmente, olha que interessante, tem a Universidade X, ela está abrindo editais, ou ela está aberta para parcerias, mas qual o sentido dessas parcerias, né? Então, quando você olha o avesso, de lá para cá, você percebe que existem muitas potencialidades, e existe também muita energia que poderia ser melhor canalizada, né? E nesse sentido também, só para concluir aqui essa minha participação, a gente também teve oportunidade, considerando as parcerias, porque quando a gente olha para os mapas das parcerias, e aí a Marcela Avanza, que está aqui presente, nos ajudou muito nisso, quando você pega as listas, né, dos acordos das instituições, o IFSP, IFSU de Minas, Centro Paula Souza, e coloca isso no mapa, então você percebe a ênfase dessas parcerias, por exemplo, em Portugal, que até se considera, aí, de alguma forma, que não seria internacionalização, mas quando a gente olha para a construção desse mercado internacional, né, Portugal é a porta de entrada para a comunidade europeia. Então, a gente também pôde estudar isso e ver, assim, qual é o interesse das instituições portuguesas, fundamentalmente os institutos politécnicos, com as instituições de educação profissional no Brasil. Então, nós fizemos esse estudo. Nós gostaríamos de falar um pouco mais sobre isso, talvez tenhamos outra oportunidade, mas o que a gente percebe que são várias questões, questões de mobilidade, questões demográficas, né? Questões demográficas. Então, as instituições portuguesas, os institutos politécnicos, fazem esse garimpo, né? Fazem essa prospecção de alunos na América Latina, e o Brasil é um grande parceiro. E quando você vai olhar para essas parcerias, você percebe que elas têm uma grande potencialidade, até pela aproximação da natureza da formação oferecida, né? Dos institutos politécnicos, que são instituições também com as suas contradições, né? Então, nós descobrimos lá, a Tânia, fomos lá, visitamos o Politécnico de Coimbra e do Porto, e percebemos que são instituições que têm um forte acento na formação profissional, mas que querem ser, em muitas situações, universidades, reconhecidas como universidades, né? Ao mesmo tempo, a própria sociedade tem uma pressão, né? Exerce uma pressão sobre isso, né? Mas os egressos desses cursos oferecidos pelos politécnicos têm uma grande aceitação no mercado europeu. Então, são várias questões que envolvem, as parcerias estão no meio disso, vamos dizer assim. E a gente não consegue entender o alcance dessas parcerias se a gente não entender quais são os interesses também dessas instituições, sejam elas mexicanas, peruanas, portuguesas, e pensando nessa questão da América Latina e Portugal, que essas parcerias se concentram muito nesses lugares, né? E tem se concentrado cada vez mais, por exemplo, quando a gente vai conversar com Rafael Tenório, que é o
ele não usa esse termo, né, assessor de relações internacionais, é uma outra terminologia, mas cumpre esse papel, e ele conta para nós, isso também está presente no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSU de Minas, de que se descobriu que você fazer internacionalização com instituições latino-americanas é muito mais barato, é muito mais viável. E, como disse a Tânia, muitas vezes mais ligado a essa característica da formação profissional e tecnológica, que é muito voltada também para a extensão. É uma potencialidade, não como algo ruim, algo menor. A extensão é fundamental, né? Então, essa articulação entre ensino, a pesquisa e a extensão, no caso da educação profissional, a gente vê isso muito forte. Estou citando o IFSU de Minas, né? O Wagner vai falar sobre isso muito melhor que eu, o professor Wagner, que se dedicou especificamente a essa temática. Então, você vai ver que é um grande caminho. É um grande caminho para as instituições de educação profissional e tecnológica na América Latina, essa questão da extensão. No caso de Portugal, alguma similaridade com os propósitos dessas instituições. Não só similaridade do ponto de vista da finalidade da formação, mas a inserção social, né? Então, isso que a Tânia coloca aqui, a educação profissional, ela sofre de estereótipo aqui, lá no México, né? Isso acontece também em Portugal. Então, eu entendo, já finalizando e tentando responder um pouco da sua pergunta, eu acho que essas são perspectivas também, sabe, da gente, inclusive, contribuir com as políticas institucionais, né, no sentido de dizer, olha, vamos aproveitar o que é específico, vamos explorar essa questão do arranjo produtivo local, da extensão, né, a questão da língua, né, as facilidades da língua, também, por que não, né, e, enfim, é um pouco nessa linha. Agora, é evidente que a gente aqui, e de fato vou finalizar, prometo já, que o nosso projeto é um projeto voltado para as políticas educacionais e as políticas institucionais. Eu acho que nós precisamos avançar nesse aluno, né, nessa condição, não para estudar simplesmente os programas de mobilidade, mas para pensar o seguinte, aqui vem todas essas parcerias, né? Isso promove o quê nessa formação e nessa inserção desses jovens no mundo do trabalho globalizado? De fato, o que isso promove? Há alguma diferenciação? Então, não se trata apenas de internacionalizar as instituições, mas de promover, de fato, uma formação internacionalizada, que não seja só adaptativa, mas também seja transformadora. Então, acho que tudo isso fica aí para os próximos anos. Obrigada, Carlos. Eu queria ouvir os colegas, o Aguilar, enfim. É isso que eu ia falar, né? O papel de mediador aqui para aqui, no sentido que agora é um grupo de amigos, então fiquem à vontade para a gente bater um papo geral. Oi? Eu não escutei no final, falhou para mim. Por se tratar de um grupo de amigos, eu não vou ficar fazendo o papel do mediador formal. Agora é a pergunta de tal. Não, né? Está aberto para as pessoas, para os nossos colegas, para os nossos amigos se manifestarem. Inclusive, para completar as lacunas da minha fala, da fala da Tânia, nossas lacunas, que são, né, a gente aqui, dever de falar, às vezes deixa escapar algum detalhe importante, e gostaria de abrir aqui, tem várias pessoas que militam, não é? E que conhecem bastante essa temática. A fala está aberta. O Sueli, o Grandão, posso fazer um drops? Foi muito interessante ouvir a Tânia e a Sueli, porque mesmo sendo pesquisadores de áreas muito próximas e às vezes distantes, aconteceu um fenômeno interessantíssimo, não só pelo fato de elas terem se movido fisicamente até os lugares, e, de fato, termos visto nas instituições o movimento das pessoas, que hoje acontece virtualmente, mas o movimento de ir, dos alunos também, e deles virem de outros lugares para aqui, foi um exercício muito interessante daquele conceito da questão do outro, né?
do ponto de vista comparativo, é muito rico, não só quando a Tânia fala, senão na fala da Sueli também, quando a gente se vê através do outro e a partir do outro, né, comparativamente. Diz, não, lá não é, a licenciatura não é assim, ou quando a gente vai ao conceito de politecnia é muito diferente, no México é absolutamente outra coisa. E esse é um conceito que, em base a essa abordagem que nós fizemos durante muito tempo na pesquisa e no trabalho, que é uma leitura comparativa sincera, assim, todo o tempo maçante a comparação, mas um exercício que serviu até para os alunos fazerem suas pesquisas e se enxergarem fazendo algo que parecia informal, mas que tinha método, não tinha forma de ver. E foi muito interessante porque trabalhamos, pelo que eu consegui, inclusive, conhecer das pesquisas dos colegas, que se trabalhou muito com essa ideia de descobrir-se no outro, nos portugueses, nos peruanos e nos mexicanos. Foi muito bom isso. Aí, breve. Posso comentar isso que o Aguilar falou, da questão do outro? É porque nós estamos nessa jornada aqui já há algum tempo, né, Aguilar? Sim. Eu acho que já há bastante tempo, né? Juntos, pensando nessas questões. E eu me lembro, quando você trouxe, em uma dos nossos encontros, acho que numa disciplina do programa lá de mestrado, e você trouxe aquele texto da Maria Ciavata, né, que coloca essa questão da educação comparada e desses contatos internacionais entre as instituições de educação, dentro dessa perspectiva do outro. E eu me lembro que o Emerson, professor Emerson Frei, falou, mas escuta, é possível esse encontro com o outro, né? Então, dentro da descrição que a Tânia trouxe para nós, de como se constitui, né, esse sistema mexicano, que, na verdade, é muito similar, né? Ele se repete em muitos contextos, porque tem a ver com toda essa lógica aí, neoliberal, enfim, que ela trouxe muito bem para nós, né? Qual é a possibilidade do encontro com o outro, né? E eu acho que essa pergunta, ela tem que ser feita também para essas parcerias, tá? Sim. E aí vou citar só um exemplo de um trabalho que, infelizmente, ainda não apareceu no nosso relatório, enfim, é um outro tempo, que é um mestrando que vai qualificar agora, né, o Guilherme Antônio Bin, Copiano, que ele analisa uma parceria que o Centro Paula Souza tem com uma instituição italiana. E ele conta nesse estudo, já fez entrevistas, analisou documentos e fez entrevistas, e o que a gente ficou sabendo? Que para essa parceria existir, professores, gestores foram no ICIF, que é a instituição italiana, visitaram, conheceram, eles vieram para o Centro Paula Souza, né? Porque qual era o objetivo? Era criar um centro de excelência dentro do eixo de turismo, hospitalidade e lazer. Então, houve esse encontro e a parceria não é alguma coisa, um adendo, alguma coisa, vamos fazer uma parceria, tal. Não, da parceria resultou uma unidade educacional com um propósito muito específico, que é ser um centro de excelência. Então, você veja, é uma coisa fantástica. Eu acho que esse é um exemplo de um encontro com o outro, mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho, envolve recursos, né? Não é só com videoconferência, né, que nós aqui estamos simulando isso, não é só com isso, a gente tem que ter, de fato, esse encontro. E, nesse sentido, e o nosso papel também é fazer críticas, né, para até pensar o futuro, o que a gente percebe muito nessas parcerias que nós tivemos acesso, de maneira um pouco mais detalhada, é que são parcerias feitas, muitas vezes, de maneira mais burocrática, né, elas têm todo um trâmite, a maioria delas fica só no papel, né? E quando elas acontecem, é muito comum que as instituições elas não se conheçam, elas não entendem as suas especificidades. Eu acho que isso é uma dificuldade para, de fato, as parcerias ocorrerem na prática e serem efetivas e transformadoras. Eu acho que vai nessa linha de fato, abrir esse espaço de encontro, né, de formação com esses outros, né? Senão fica um ranqueamento, fica uma formalização, a gente tem as assessorias funcionando a todo vapor, mas, enfim, qual é o resultado disso no sentido da formação?
né? E como essas instituições, elas aprendem umas com as outras? Elas aprendem, eu acho que isso é muito importante, né? Tem parceria com as instituições estrangeiras, mas há uma troca, né? Por isso que foi muito promissor e acabou não dando certo, por conta da pandemia, o encontro que haveria lá no Peru, que era justamente essa oportunidade de uma formação conjunta de gestores, trocando problemas, desafios, limites e tudo mais, né? Considerando os contextos de cada uma das instituições, né? Então, acho que essa questão é fundamental. Acho que eu também tenho algumas considerações. Assim, foi um desafio, né, muito grande, né? Eu me considero uma jovem pesquisadora, né? E aí vamos tentar entender a internacionalização da educação, enfim, considerando o caso do México, Portugal, enfim, então a gente está inserida aí nesse projeto com toda a coragem, mas é de fato um desafio. Eu acho assim, o que é possível fazer para a gente tentar compreender né, o outro na sua especificidade? Acho que um primeiro ponto, o Aguilar, é levar em consideração a dimensão histórica, né? Então, não dá para ir lá tentar compreender o outro sem, de fato, compreender o seu contexto histórico. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Então, por exemplo, a análise que eu busquei fazer sobre o México, eu fiz várias leituras assim, de estudiosos, né, mexicanos, pesquisadores, que renomados, enfim, que de algum modo estão estudando também essa perspectiva, né? E aí percebi-se muitas aproximações e o quanto eles estão ainda muito mais avançados. Inclusive, eu e a Sueli, quando a gente voltou da viagem, nós voltamos com muito mal-estar, porque a gente faz esse exercício de comparação inconscientemente o tempo todo, né? Então, e aí a gente percebia o quanto essa lógica privada, mercantil, ela é presente naquele país, e o quanto o país é um país assim, com grandes problemas sociais, né, econômicos, e que nos causou um grande mal-estar, né? O tempo que a gente ficou lá, a gente teve muito mal-estar, né? Em relação a essas questões, né, da pobreza, e enfim. E, então, assim, acho que o diálogo com os colegas das outras instituições, essa postura de abertura, né, igual a gente esteve no México, também em Portugal, né, com vários pesquisadores que tiveram a calma, a paciência de sentar com a gente e explicar, né, as coisas como funcionam lá. Eu acho que foi muito importante a visita em loco, né, e essa disponibilidade do outro em compartilhar mesmo conhecimento com a gente. Tá? Para a gente fazer a análise, a síntese, né, lá do sistema, e, enfim, buscar compreender a educação profissional tecnológica em Portugal, eu achei que foi também um desafio muito grande, porque a Europa está vivendo grandes transformações, grandes mudanças. Então, o que o sistema de educação português é hoje, né, se apresenta como hoje, tem relações com a própria Constituição do Espaço da União Europeia, com a própria adesão à Declaração de Bolonha, né? Então, tem ocorrido um processo de homogeneização geral do ensino superior na Europa, e o Portugal ele vem buscando, né, fazer parte, ele aderiu aos acordos, né? No próprio país foi criado, foi feito grandes conferências, grandes tratados de adesão a esse acordo, né? Então, o sistema de ensino, em Portugal, ele mudou totalmente em pouco tempo, né? Para facilitar a mobilidade, para facilitar o reconhecimento de diplomas, para criar esse processo aí de uma certa homogeneização dos currículos. Então, tem ocorrido muitas mudanças, instituições que envolvem várias instituições de natureza diferente. Em Portugal, uma coisa que sobressaiu muito, a gente conversou, sei lá, com umas entrevistas com umas 7 pessoas,
a preocupação deles muito grande com a questão da empregabilidade, de manter o emprego da população. E eles destacaram o quanto, nesse contexto de drásticas mudanças, as profissões elas estão tendo que ser reinventadas o tempo todo. E aí, né, o sujeito, o indivíduo, ele se sente frágil, fraco diante desse sistema, desse mundo que requer profissionais para atuar de fato no mundo, né? Então, Portugal, por exemplo, está vivenciando um grande problema demográfico, porque como o salário nos outros países ele é bem maior, a cidade praticamente esvaziou, todo mundo foi trabalhar nos outros lugares. E o sistema de ensino português, ele acaba sendo mesmo, de fato, uma porta de entrada, e aí você faz um cursinho lá, você obtém a possibilidade de trabalhar, de estudar nas outras universidades, nos outros países. Então, é de uma complexidade muito grande, né? E nós, né, aqui estamos sendo, sim, bastante ousados, mas uma ousadia com bastante responsabilidade, tá? De levar em consideração, né? Nós fizemos análise de todo o arcabouço legal português, levando em consideração a apreciação do que vem ocorrendo em termos do contexto, da política, visitamos o local, tivemos o privilégio, a possibilidade de visitar várias instituições, com colegas muito abertos, disponíveis a estar explicando isso tudo para a gente. E aqui a gente está compartilhando aí com vocês um pouquinho, né, desse nosso estudo aí, certo? Enfim, isso aí. O microfone continua aberto. Nilo? Posso falar um pouquinho? Por favor, é um prazer. Eu acho interessante a observação da Sueli, né, quanto à questão da internacionalização, porque a palavra em si ela é muito bonita, né? Então ela dá aquele glamour, e quando a gente pensa numa instituição que tem internacionalização, a gente pensa que aquilo funciona, que existe um departamento, que existe um grupo de pessoas dedicados, né? E essa não é a realidade do Brasil em forma geral. Aqui conosco tem uma gigante igual a Unesp, né, que é uma instituição que já está super internacionalizada, que tem departamento, tem pessoas dedicadas, né? Mas nós temos no Brasil a maioria das instituições, isso porque eu participo de diversos eventos de internacionalização, nós temos instituições que às vezes a internacionalização é feita por uma pessoa apenas. Foi o conhecimento que aconteceu comigo quando eu implantei o Ciências Sem Fronteiras no Centro Paula Souza, e que vai ser objeto de conversa amanhã, né, conosco, né? Mas assim, você começa uma internacionalização e quando você vê, existe uma pessoa fazendo a internacionalização, né? E outro ponto interessante observar também dessa palavra internacionalização, que não é apenas a mobilidade em si, né? Foi citado o exemplo do ICIF em relação ao Centro Paula Souza, que é uma experiência maravilhosa, que tem dado ótimos resultados. Assim, as pessoas talvez não conheçam, mas lá no Centro Paula Souza, ali na Rua dos Andradas, nós temos um equipamento hoteleiro e uma cozinha de padrão internacional, onde os alunos da ETEC sentem-se verdadeiros masterchef, participando de aulas em um ambiente de primeiro mundo, instalado em parceria com o ICIF, né? Então, é uma internacionalização que leva para os dois países, né, para as duas instituições, realmente um trabalho que acontece. Assim, o exemplo do Senat também. O Senat também é uma parceria muito valiosa que o Centro Paula Souza conquistou. Então, a internacionalização não pode ser vou visar apenas um intercâmbio de estudantes, né? Além disso, ela deve ter também a questão do trabalho dos professores, pesquisadores, workshops, palestras, e as situações também promovem novas mudanças. Por exemplo, a gente sempre pensou mobilidade, 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 aí aconteceu a Covid, acabou a mobilidade, né? E aí o que nós precisamos fazer? Nós tivemos que nos reinventar, né? Então agora nós estamos trabalhando na parte da chamada mobilidade virtual. É aquela em que o aluno vai estudar numa instituição internacional, mas 100% à distância, somente via online, né? Hoje, por exemplo, eu estou com 4 alunos estudando na Universidade Federico Santa Maria, no Chile, né, através dessas parcerias.
O Centro Paula Souza também está com um projeto com várias instituições latino-americanas de parceria de mobilidade virtual. E também a questão que tem acontecido muito agora no Centro Paula Souza, das palestras e workshops realizados por pessoas de instituições internacionais. Então, nós devemos pensar assim, vamos fazer internacionalização, mas vamos também fazer internacionalização como um modo de pensar da instituição, não apenas como algo a mais, e sim como um modo de ser. A instituição ela tem que falar, eu vou internacionalizar, e para isso eu preciso de pessoas dedicadas, pessoas interessadas, e até mesmo um departamento, que, por exemplo, se eu quero visitar uma instituição na Argentina, né, como fica a questão das finanças, né? Quem vai cobrir? O departamento ele tem orçamento para isso? Né? Então, por exemplo, eu montei uma equipe de assessoria de relações internacionais, mas a minha instituição oferece orçamento para essa assessoria ou é simplesmente um trabalho voluntário? Então, são coisas que as instituições aqui presentes e outras que nos assistirem, né, têm que pensar um departamento com orçamento próprio para que ele possa promover as ações que ele planeje. Obrigado. Eu que agradeço, Nilo. Pessoal, por favor, fique à vontade, ainda temos mais alguns minutos. Marcela, como é que é a situação? Tem uns minutinhos. Eu estou aqui querendo falar para isso. Você tem... Olha quem chegou. Então vai. Para falar, Sueli, desculpa, eu estou fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Demais, pode você. Desculpa, eu estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo, participando aqui, outras coisas. Eu achei bastante interessante a fala das duas e os comentários também. E essa questão, Carlos, da licenciatura, realmente não ficou muito claro para a gente no México. Eu li o relatório, li o artigo, né, sobre o relatório, e esse tema ele entrou justamente no momento em que se procurou discutir a internacionalização da educação profissional. Ele não entrou na esfera da licenciatura, ele entrou na medida em que a licenciatura tem uma contribuição específica para a realidade local e regional, e ali ela entra como assistencialismo, ela entra contribuindo diretamente com a indústria, com o comércio, com a agricultura local. Então ela tem uma especificidade, né? E é interessante que quando o coordenador, que a Tânia relata, trata da licenciatura, ele trata de uma forma pejorativa. Nós recebemos, né, os estudantes, né, de mobilidade que eles recebem, né, não vão para a licenciatura, vão para a parte acadêmica da universidade, que é essa universidade de padrão, como é que a Tânia fala? De classe mundial. Tá? O resto. É interessante que essas licenciaturas, eu coloquei aqui, ó, existem essas licenciaturas no Brasil. Não sei se são as mesmas, tá? Mas, por exemplo, a licenciatura em ciências agrárias da Federal Rural do Rio de Janeiro, tem também licenciatura em computação. Ele fala, é um profissional com sólida formação na docência no campo das ciências agrárias, com capacidade técnica e científica. E diz que pode atuar em institutos federais, escolas agrotécnicas, escola de ensino fundamental, famílias agrícolas, educação no campo, ensino de ciências naturais no ensino fundamental, escolas profissionalizantes, né, secretarias, ou seja, a impressão que me deixa, também não ficou muito claro, né, o sentido completo de licenciatura, mas é algo que esteja próximo da realidade. Então, ele é profissionalizante. Por isso que o coordenador entrou nesse tema. Ele é profissionalizante, ele não é o acadêmico. Aqui no Brasil, nós criamos uma instituição de ensino superior que é essencialmente profissionalizante, que são os institutos federais ou
as escolas tecnológicas, como a Universidade Tecnológica, como do Paraná, para eles isso não tem muito sentido. Como não tem sentido a extensão. Agora, como diz o Henrique Aguilar, é interessante que somos diferentes, né? A gente tem que colocar isso no lugar do outro. Eu não sou especialista em estudos comparados, mas tivemos que tentar aprender um pouco sobre isso. Embora eu tenha facilidade com a antropologia, estudado antropologia, mas colocar isso no lugar do outro para conhecer a diferença e, na diferença, perceber aquelas coisas que são similares. Então, nós somos diferentes, mas temos coisas similares, né? Por exemplo, né, nós falamos de EPT, eles falam de assistência, eles falam de indústria, eles falam da licenciatura. Só que a nossa indagação, eu acho que ela foi muito teórica ainda, educação profissional e tecnológica. Nós temos uma concepção. Eles não estão preocupados com isso. Tá? E aí eu penso que essa licenciatura, ela está no campo da profissionalização e, inclusive, da educação não formal. Tá? Então, eu acho que a gente tem pontos em comum que a gente possa analisar. Agora, a Sueli toca num aspecto interessante. Nós estamos fazendo a internacionalização, mas com qual objetivo? E eles, com qual objetivo, fazem a parceria conosco? Então, esse ponto eu acho que ainda não está claro, pelo menos para mim. E eu vejo uma possibilidade de continuação nesse aspecto específico. Bom, é isso aí, Dani. Marcela, não sei se há mais tempo. A gente consegue fazer mais um tempinho, sim. Não, assim, se todo mundo falou, né? Agradecer a participação de todos e já convidar para amanhã. Se mais alguém quer falar, por favor, fique à vontade. Eu quero, eu que sou, né, terrível aqui, só para destacar aqui da fala do Nilo, né, o Nilo é essa vivência que vocês acabaram de ver, esse conhecimento, esse olhar, né, em relação à internacionalização, quando ele fala que quando você vai numa instituição e tem uma pessoa só, é um pouco ele, tá? Num certo período, é uma coisa meio autobiográfica aí, né, que ele está colocando, não estou dizendo agora, né, pelo amor de Deus, mas em algum momento, sim, né. Uma coisa que o Nilo falou porque a gente aprendeu bastante com a experiência, por exemplo, do México. Uma das coisas foi a internacionalização, ela precisa ter um departamento, lógico, mas ela não se resume a isso. Ela está presente em todas as atividades da Universidade Autônoma de Café, em todas. Todas as ações implicam em estratégias de internacionalização. É voltado para criar espaços, uma cultura de internacionalização. E eu acho isso fantástico, né? Que é uma outra mentalidade, né? A gente observa que nas instituições você cria lá uma assessoria, um departamento, às vezes há um processo de centralização, e essa assessoria ela desencadeia uma série de coisas, e aí fica se exigindo, a gente ouviu muito isso na fala da assessora do IFSP, por exemplo, assessora das Relações Internacionais, né, que falta essa cultura da internacionalização, né? E fica muitas vezes para a assessoria construir essa cultura, e na verdade é uma coisa que deveria ser mais orgânica. E uma outra coisa que a gente observou também lá no México, que é essa importância das instituições criarem suas políticas de internacionalização dentro de associações internacionais. Então, associações latino-americanas, por exemplo, em que você senta para discutir qual vai ser a estratégia daquelas instituições que fazem parte daquela associação, quais vão ser as estratégias para elas desenvolverem seus projetos, seus programas de internacionalização. Então, é uma coisa coletiva dessas instituições representando esses diferentes países nessas associações, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo no chat dos institutos politécnicos organizados em associações internacionais,
criando estratégias coletivas, né, justamente para esse enfrentamento, né, de um certo lugar, né, meio marginal, né? Então, esses institutos politécnicos se organizam em nível internacional para fazerem ações coletivas, coordenadas, considerando as questões todas que foram colocadas aqui, e as questões geopolíticas, de interesse também dos continentes, né, dos conglomerados. Então, isso é uma coisa que a gente viu muito na fala dos mexicanos, e a gente não percebe isso nas nossas instituições aqui. É só isso, Carlos. Obrigada. Bom, então acho que a gente pode encerrar por hoje, convidando a todos para amanhã, mesa 2, relatos de experiência com a realidade das políticas de institucionalização da internacionalização da educação profissional e tecnológica. Agora, amanhã, tendo como mediadora a professora Sueli, e com as falas dos professores Wagner, professor Nilo e professora Fernanda. Amanhã, nosso encontro será, então, às 19 horas. Agradeço a todos pela presença, pela participação, e nos vemos amanhã. Grande abraço para todos. Grande abraço, Bruno. Obrigado. Abraço para todos e até amanhã. Amanhã. Obrigada para todo mundo, pela presença de todos. Até amanhã.